Nesse ponto vamos estudar agora o segundo tópico do nosso estudo, a carta à igreja em Éfeso. Primeiro tópico, Cristo no meio da sua igreja, agora versículo 1, e agora o segundo tópico, as virtudes da igreja de Éfeso. Vamos fazer a leitura do verso 2 e o verso 3 de uma forma progressiva, fazer a leitura e em seguida a exposição. Se fôssemos dar um tema para o verso 2, seria as obras da igreja de Éfeso. Então vamos fazer a leitura e em seguida deixe sua Bíblia aberta e vamos explorar todo o texto, todas as partes do versículo, em seguida o verso 3, né? O texto diz assim: conheço tuas obras, teu trabalho e tua perseverança. Sei que não suportas os maus e que puseste à prova os que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriste que são mentirosos. Vamos na exposição. O texto começa logo assim. Primeira parte do versículo 2 diz: conheço tuas obras, teu trabalho e tua perseverança. Logo no comecinho você vai ver que ele diz que conhece. Conhece esses 3 pontos que nós vamos abordar parte por parte. Tuas obras, teu trabalho e tua perseverança. Nesse primeiro momento da exposição do versículo vamos explorar esses 3 pontos. Mas ele começa dizendo que conhece, e aqui é um conhecimento pleno, um conhecimento íntimo, né? Trazendo a alusão de que Cristo veio além das aparências, do exterior, do comportamento apresentado pelos irmãos, pela igreja, né? Ele veio além disso, né? Ele conhece essa igreja profundamente, né? A vida da igreja, né? De uma forma profunda. E aí nós temos a amplitude desse conhecimento, que aqui no texto está dividido em 3 partes. Primeira parte, conheço tuas obras, na prática aqui, né, as ações visíveis da igreja, como os ministérios exercidos dentro do cotidiano da igreja, como também os serviços prestados ao reino e também a sua obra de expansão, né, o evangelismo. Então ele conhece as obras da igreja, mas o texto diz também que ele conhece teu trabalho, né? E aqui trabalho, esforço árduo, né? Até o ponto de exaustão, né? Uma dedicação plena, né? Ao serviço do reino, né? A igreja de Éfeso, ela era diligente e também uma igreja extremamente dedicada à obra de Deus, né? E aí nós vemos exatamente quando ele coloca, né, que Cristo conhece o trabalho da igreja. E o terceiro ponto, né? Primeiro ponto, ele conhece as obras da igreja, ele conhece o trabalho da igreja. O terceiro ponto, ele também conhece a perseverança da igreja, né? O que seria aqui, dentro do contexto, essa perseverança? Seria uma paciência ativa, né? Uma resistência diante das provações, diante das perseguições, né? Mas eles ali permaneceram firmes, resistentes, né? A igreja, ela não desistia com facilidade. Então, esses 3 pontos aqui que merecem ser destacados. Em seguida, o texto diz assim: sei que não suportas os maus. A primeira parte aqui, quando ele diz sei que não suportas, né? Literalmente aqui, não podes tolerar, né? Não tolerava. Então, a igreja não era conivente, né? Nem com o pecado, né? E nem com pessoas de má conduta, né? O que muitas vezes no cotidiano eclesiástico de várias igrejas, né? Dependendo do status financeiro dessa pessoa e o quanto ela contribui, muitas igrejas toleram, né? Mas no entanto aqui a igreja de Éfeso em específico, ela não tolerava, né? Não suportava, né, o pecado e nem a má conduta dos membros, daqueles que conviviam entre elas, né? E o texto também traz um destaque aqui. Sei que não suportas os maus, né? Aqui os maus podem se referir, dentro do contexto do versículo, aos falsos mestres, né? Aos líderes corruptos, como também a membros imorais. Então tá tudo dentro desse contexto, né? Nesse caso, a igreja de Éfeso é um exemplo de que exercia a disciplina e também o discernimento espiritual, né? Que a igreja como um todo ela necessita ter esse discernimento espiritual para que possam
compreender muitas vezes quando algo é de Deus ou quando algo não é de Deus. Na continuação, o versículo diz assim: puseste à prova os que se dizem apóstolos, mas não são, né? Puseste à prova. A igreja, ela testava os ensinamentos, como também a autoridade, o ensinamento e a autoridade daqueles que iam até lá e se apresentavam como apóstolos, né? O texto diz que eles se dizem apóstolos, né? Por quê? Por que se dizem apóstolos? Porque eram impostores que reivindicavam a autoridade apostólica, né? Porém, eles não tinham legitimidade, né? Logo em seguida o texto traz exatamente essa compreensão quando diz: mas não são, né? A igreja os desmascarou esses falsos apóstolos, né? E o texto continua dizendo assim: e descobriste que são mentirosos, né? Os mentirosos, eles eram mentirosos, nesse caso aqui a fonte da própria condenação, né? Eles eram enganadores conscientes, né? Falsos apóstolos, não eram apóstolos verdadeiros. Então essa é a compreensão do verso 2, toda a sua amplitude, né? Acredito que nós temos explorado todas as partes do versículo para que você tenha um pleno conhecimento desse texto. O verso 3 também, se fosse topificar ele, seria a perseverança da igreja de Éfeso. Vamos entender por quê. Vou fazer a leitura novamente, a leitura do verso 3 desta feita, e em seguida vamos fazer a exposição do versículo como um todo, para concluir com mais duas aplicações, tirar duas lições para as nossas vidas, senão nossos estudos ficariam incompletos. O texto diz assim: tens perseverado e sofrestes por causa do meu nome, e não desanimastes, né? Aqui ele começa logo assim, dizendo assim, o texto começa logo dizendo assim: tens perseverado, né? No caso, eles não suportaram, eles suportaram ali, né? Eles não retrocederam, eles não se deixaram levar, né? Ou se abater, ou se afligir, ou mesmo se desviar do caminho, mas eles suportaram as provações que foram lhe apresentadas ali, né? Com firmeza e também com constância, né? Então tens perseverado, né? A igreja de Éfeso era uma igreja tanto ativa como também uma igreja resiliente, né? Resiliente. E o texto diz assim: e sofreste por causa do meu nome, né? A igreja, ela enfrentou oposição, perseguição dentro do seu próprio contexto ali, que eu trouxe na introdução, como também rejeição, né? E mesmo assim, eles permaneceram fiéis a Cristo, né? Se nós voltarmos um pouco para dentro do contexto histórico, Éfeso ali era o centro de um culto pagão a deus Artemis, né? E os cristãos frequentemente sofriam perseguições, né? E não se conformavam, né, com os valores da cultura local, porque tinham um Senhor, esse Senhor era Cristo, né? E mesmo assim, diante de tudo isso, o texto ele segue dizendo assim, para finalizar o verso 3: e não te desanimastes, né? E aqui, né, poderia ser: e não te cansaste, ou não esmoreceste, também caberia aqui, né? Apesar do sofrimento e da opressão, né? Ou da pressão ali que veio sobre eles, sobre a igreja de Éfeso, né? A igreja, ela não perdeu o seu ânimo, né? E nem tampouco abandonou a sua missão, né? Continuou firme, permaneceu firme e perseverante. Então nós entendemos aqui, né, o verso 2 e entendemos o verso 3, né, a amplitude aqui das virtudes da igreja de Éfeso. E aqui agora nós vamos dialogar com as nossas vidas, né, fazer algumas aplicações, trazer para nossas vidas, para o nosso cotidiano, ou ampliar o conhecimento agora dessa feita de uma forma mais prática, né? E aqui o primeiro ponto é que Cristo conhece profundamente a nossa vida e também conhece o nosso ministério, já fica claro, né? Quando ele deixa claro isso no próprio texto, que ele diz: conheço teu trabalho, tua perseverança, né? E conhece tuas obras, teu trabalho e tua perseverança. Então, Cristo, ele conhece profundamente
a nossa vida, como também Cristo conhece o nosso ministério. Fica implícito que nada escapa ao olhar do Senhor, né? Ele vê o que fazemos, Apocalipse 2:2, conheça as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança. Ele também vê como fazemos, como é que executamos aquilo que fazemos, né? 1 Coríntios 3:13, a obra de cada um se manifestará, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará, né? Então, ele vê como nós fazemos, né? E isso será provado, né? E um outro ponto ainda, né? Que ele conhece profundamente a nossa vida e nosso ministério, é que ele vê por que nós fazemos, né? Também é importante. Em 1 Samuel, no capítulo 16 e versículo 7, diz: o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então, a intenção, a maneira como nós fazemos, né? Deus vê o nosso interior, as intenções, né? Se são realmente, se fazemos isso para o reino de Deus, para que o reino de Deus cresça, ou para a nossa própria glória, para que nós sejamos exaltados e não o próprio Deus, né? E aí, diante disso, né, traz aqui uma indagação, né, para nossas vidas. E qual seria? Viva com consciência que suas obras estão diante dos olhos de Deus, já que Ele conhece profundamente a nossa vida e o nosso ministério. Hebreus, no capítulo 4 e o versículo 13 diz: e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Então, nada, absolutamente nada, né? Nada foge, né? Mas nós precisamos ter essa consciência de que as nossas obras estão diante dos olhos de Cristo, que nada escapa aos seus olhos, ele vê tudo, né? E aí, né, primeira aplicação, Cristo conhece profundamente a nossa vida e ministério. Cristo conhece a sua vida, Cristo conhece o seu ministério, Cristo conhece você por inteiro, de forma integral. A segunda aplicação que nós podemos trazer: a perseverança é uma virtude, né, essencial na caminhada cristã. Nós precisamos, né, ser perseverantes, né, na nossa caminhada, no nosso progresso, tanto para glorificar a Deus, como também na nossa vida de santificação, né? A vida que agrada a Deus, vivermos de uma maneira que Deus seja exaltado através das nossas vidas, que nós possamos viver de forma integral para Ele, né? E para isso nós precisamos ser perseverantes, né? A vida cristã, ela requer que nós sejamos resistentes, né? Ou a vida cristã requer resistência. Hebreus, o autor aos Hebreus, no capítulo 10, o versículo 36, diz: com efeito tem necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então nós precisamos perseverar. É difícil, não é fácil, fique bem claro. O cristianismo, a vida dentro da igreja, a vida para agradar a Deus, não é uma vida fácil, né? Mas, como ele mesmo disse, ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então nós não estamos sozinhos, ainda ele nos enviou o Consolador, o Espírito Santo, que é aquele que atua na vida do crente, né? O capacitando, né? Fazendo ele lembrar, né? Caminhando junto com ele, ajudando no seu processo de santificação. Mas voltando para aqui, né? Voltando à nossa aplicação. A perseverança é uma virtude essencial na caminhada cristã. Diante disso, você precisa permanecer firme, né, ante as provações, e elas virão. As provações virão para tentar lhe derrubar, elas virão, então você precisa permanecer firme. Tiago, no capítulo 1, versículo 12, ele diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, né? Então, devemos suportar com perseverança, né? Para que aí cheguemos à aprovação, né? Como uma prova que nós fazemos, né? E aí chegamos ali
E aí você é aprovado, né? E a recompensa aqui, a promessa é a coroa da vida. E também devemos permanecer firmes não só diante das provações, mas também diante das perseguições que virão as perseguições. Em Mateus, no capítulo 10 e o verso 22, diz assim: sereis odiado de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, nós precisamos permanecermos firmes, não para alcançar algo nessa vida, né? Porque tudo que é conquistado nessa vida fica nessa vida, mas para que no fim alcancemos a eternidade. Então, diante disso, guarde essas duas aplicações. Cristo conhece profundamente a nossa vida e ministério, então ele conhece, ele sabe o que você está passando, ele conhece todas as instâncias da sua vida. E a segunda aplicação, a perseverança é uma virtude essencial na caminhada cristã. Então, persevere, permaneça firme, mesmo que as coisas não estejam tudo dando certo aos nossos olhos, mas aos olhos de Deus está. E lembrando que Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, que possamos, a partir das virtudes da igreja de Éfeso, né, nós possamos aqui, né, possamos nos apropriar também para que tenhamos consciência, né, de que nós estamos agradando a Deus, né, que a nossa vida, né, está exaltando ao nome do Senhor. Assim nós vamos concluir esse segundo tópico, as virtudes da igreja de Éfeso. No próximo tópico, nós vamos ter uma repreensão à igreja de Éfeso, que será o versículo 4. Nesse caso, já expomos o versículo 1 ao versículo 3. Em seguida, vamos fazer a exposição do verso 4, a repreensão à igreja de Éfeso. E aí damos sequência, e novamente com mais duas aplicações, até concluirmos o nosso estudo. Em seguida, vamos para a carta à igreja em Esmirna. E assim até concluímos a exposição das 7 cartas, né? É isso. E dá o play aí, vamos para o próximo tópico.